Obrigada pelo seu tempo. E obrigada, Ana, por estar facilitando que nós possamos comunicar uns com os outros hoje. Essa é a minha primeira experiência de trabalhar com tradução ao vivo, então é algo maravilhoso. Obrigada demais, Ana, por estar aqui. E espero que esse seja um tempo para que possamos nos conhecer um pouquinho melhor. Eu gostaria de ouvir um pouco do seu trabalho e trazer uma apresentação rápida sobre o meu papel. Eu faço parte do time de impacto e efetividade no UK, na Inglaterra. Eu visito bastante nosso escritório em Londres e nós temos um time Matrix. Então, nós temos papéis relacionados em todas as regiões, mas o meu papel fala do global, apoiando a nossa staff e os parceiros e sócios da Tirfan para usar uma ferramenta que chama Roda Luz, que talvez você já tenha ouvido, mas eu espero que vocês saiam dessa sessão com um pouquinho mais de informação do que é o Lightwool e como você vai querer usar mais no seu trabalho. Então, será um tempo de apresentação, mas também um tempo de perguntas, respostas, conversas. E não fiquem à vontade de fazer perguntas à medida que nós estamos falando. Eu amaria que fosse bem informal, uma conversa, algo bem mais interativo, mesmo tendo que usar uma tradução, mas eu amaria ouvir as suas reflexões, os seus pensamentos sobre o que vocês estarão ouvindo. Eu vou começar compartilhando meus slides e primeiro eu quero pedir perdão porque nem tudo foi traduzido, mas eu tentei transformar um pouco dos títulos em português para que vocês possam acompanhar. Então, só um segundo para apresentar, compartilhar a minha tela. Isso. Okay. Se você puder me dar um joinha, se você pode ver a tela, me dá um joinha para eu ver. Muito obrigada. Obrigada. Agora eu só preciso voltar a ver todos vocês. Espera aí, todo mundo saiu. Espera aí. Zoom, não é? Ótimo. Estamos aqui hoje para lançar um curso online que fizemos para a introdução à Roda Luz. E nós estamos com vocês porque esse curso, estamos tão empolgados porque ele foi traduzido ao português e pensamos que isso possa ser algo que você talvez queira você fazer o curso ou talvez compartilhar com outros. Então, na próxima hora, um pouquinho mais, nós vamos fazer uma apresentação do que a Roda Luz é. Alguns de vocês talvez já saibam um pouco mais do que outros. Então, vamos fazer uma pequena introdução sobre o Roda Luz. E aí eu vou mostrar esse curso online, o que ele oferece, como que ele se encaixa em outros recursos do Roda Luz, como que você pode se inscrever, como compartilhar com outros e ter algumas experiências de parceiros, colegas e outras pessoas que têm usado o Roda Luz no seu trabalho do dia a dia. Este é um mapa que mostra um pouquinho dos países e regiões onde o Roda Luz esse curso online já está sendo usado. E nós amaríamos ver Brasil sendo usado nesse país no futuro. Nesse mapa, desculpa. Então, eu gostaria de começar com um pouquinho de conversa. O Roda Luz em si foi inspirado pelo versículo de João 10:10, onde Jesus nos diz que a missão de Deus para nós é que tenhamos vida e vida em abundância, em sua plenitude. Então, antes de apresentar o Roda Luz e bem-estar, eu gostaria de falar com todos vocês. Nós começamos pedindo para que vocês nos falassem um pouco sobre bem-estar, certo? Mas eu me pergunto se talvez você poderia, talvez no chat ou abrindo o seu próprio microfone, mas talvez você pensasse sobre a pergunta: quais são alguns elementos ou fatores que você acha que são mais importantes para uma vida plena, uma vida em abundância? Então, sinta-se à vontade para abrir os seus microfones ou escrever no chat em português, que a Ana pode traduzir para o inglês. Então, quais são alguns elementos, alguns fatores importantes para uma vida em abundância, como diz João 10:10? Sentimento de propósito, talvez. Propósito na vida, propósito no trabalho, não sei.
Muito bom, muito obrigada, Patrick. Eu penso que uma vida em abundância, ela requer de nós paz, requer um espírito compassivo para atender e entender a necessidade dos demais e requer condições, pelo menos mínimas, para que a gente possa viver em harmonia. Muito bom, muito obrigada, pastor. Mais alguém? Mais alguma ideia? Algo a acrescentar? Muito bom, muito obrigada. Obrigada pelos pensamentos de todos. Essa pergunta é a pergunta que inspirou a criação da Roda Luz. Porque na Tirfan, nós falamos da nossa visão como sendo pessoas vivendo o seu potencial dado por Deus e tendo dado e recebendo uma transformação de vida por inteiro. Então, a pobreza não é apenas uma questão física, mas espiritual e social, e nós queremos falar a respeito de todos esses aspectos da pobreza e ver a restauração de relacionamentos através do nosso trabalho. Então, quando nós chegamos a ver o nosso trabalho de contribuição à mudança, algumas áreas podem se tornar bem difíceis de entender. Como nós podemos saber se o nosso trabalho está tendo o impacto que desejamos? Como contar a história do impacto do nosso ministério ou trabalho? Até mesmo dessas áreas que são menos tangíveis que vocês descreveram, sabe? Esse senso de propósito, esperança, equilíbrio. Essas coisas podem ser difíceis de medir, mensurar, não é? Então, para poder entender se estamos tendo um aspecto positivo para o nosso trabalho, é entender que esses aspectos estão unidos uns com os outros. Então, o Roda Luz é uma ferramenta que nós falamos que é iluminar áreas na nossa vida que importam e que contribuem para o nosso bem-estar holístico como um todo. E tem 9 aspectos diferentes de bem-estar que estão representados como parte de uma roda. E nós diríamos que cada um desses aspectos é um indicador de bem-estar. E nós amaríamos viver mudanças em todas as áreas da nossa vida para experimentar essa plenitude de vida ou transformação completa de vida esteja acontecendo. E não é sempre para dizer que nossas vidas ou nosso trabalho tem que ter um impacto nessas 9 áreas sempre. Mas é bem importante que tenhamos uma consciência dessas áreas, que elas existem, para também saber se nosso trabalho não esteja tendo algum impacto negativo, ou talvez se a gente focar em uma área, estamos esquecendo os outros, ou estamos tendo um impacto negativo sem querer em outras áreas. Então, a imagem da roda mostra o quão interconectadas, interligadas estão essas áreas da nossa vida, ou até mesmo os aspectos dentro da pobreza. Então, para te trazer uma pequena introdução do que são essas 9 áreas, o curso online entra em muito mais detalhe, que eu já vou contar para vocês, mas só para te dar uma introdução rápida. Em cima, você pode ver conexões sociais. Então, essas conexões são as redes das quais fazemos parte, dentro da nossa comunidade, que nós podemos nos apoiar, vínculos sociais de inclusão, exclusão, quem faz parte de um grupo,
ou se a comunicação, a comunidade está trabalhando bem no bem-estar do grupo todo, talvez a gente tenha que priorizar alguém ou grupos menores. Então, trata de olhar para fora da nossa estrutura familiar, que vínculos nós temos. Depois nós temos relações pessoais, que em contraste com os vínculos sociais, relações pessoais são mais privadas, particulares, são menos em número, são relacionamentos mais íntimos que nós temos com os nossos amigos mais próximos, talvez vizinhos mais perto, a nossa família. Então, essa dimensão fala da qualidade desses relacionamentos, como os priorizamos, o que eles significam para o nosso bem-estar e nosso senso de segurança, nosso senso de poder pensar ou lidar com o futuro, como nós tomamos decisões dentro da nossa casa, como nós temos resolução de conflito. Então, e a prioridade que as pessoas têm de cuidar dessas conexões pessoais. Pensando nisso, na parte de baixo à direita, você vê participação e influência. Isso fala sobre a voz que as pessoas têm para tomar decisões dentro de suas próprias vidas, seja no nível casa, ou no nível comunidade, ou no nível nacional. Então, quem está envolvido nas tomas de decisões? Será que as pessoas sabem como advocar, como lutar ou elevar as suas vozes para suas necessidades, direitos? Depois nós temos duas partes que têm mais a ver com saúde, mas nós separamos. Saúde física e bem-estar emocional e mental, porque nós acreditamos que ambos são muito importantes para o nosso bem-estar de vida. Então, física ajude, estamos falando da nossa família, acesso a saúde pública, nutrição, acesso à água potável. E quando nós falamos de emocional e mental, estamos explorando temáticas ao redor o senso de esperança para o futuro das pessoas, como as pessoas estão lidando com eventos do seu passado e com o impacto que tem no seu presente. Estamos pensando nos relacionamentos e redes que eles têm para poder falar de pressões, preocupações que eles tenham. Esse é um elemento que muitas vezes é mais difícil que falemos ao respeito, mas é tão importante, que é a nossa resiliência, nosso bem-estar. Depois nós temos os 3 círculos embaixo, que são um pouco mais relacionados a físico. Então nós vemos o cuidado do meio ambiente, que é o de baixo, no meio, que é como nós cuidamos dos nossos recursos naturais, como compartilhamos os recursos, se nós pensamos com uma mentalidade de longo prazo e preservar os nossos recursos, e talvez estamos adaptando para mudanças no meio ambiente também. Depois nós temos o acesso a esses recursos, que não falamos apenas de recursos naturais, mas os bens e recursos materiais. Então, os salários, as entradas que cada família tem, as atitudes para esses recursos é algo mais individualista, mais comunitário, e como eles são resilientes quando tem problemas ou desafios dentro dessa área. Depois temos competências, que fala das habilidades e conhecimento que as pessoas têm, se elas têm a capacidade de transformar os seus recursos em fontes de renda, se tem acesso à educação, níveis de alfabetização, e até mesmo se as pessoas têm a capacidade de fazer mudanças em suas vidas, para realizar mudanças e aprendizados em suas vidas, ou se eles precisam de apoios externos para isso, se é algo que promovido pessoalmente ou não. E eu não deveria ter deixado esse ponto por último, porque é o mais importante, que é o da fé viva. Muitas vezes nós falamos que todas as áreas dependem do nosso relacionamento com Deus e a fé que nós temos em Deus. E essa fé muda a forma que nós enxergamos todas essas outras áreas. Então, dependendo do contexto, nós vamos estar falando especificamente da fé cristã, mas também pode ser usado
num contexto de diferentes fés, então como as pessoas fortalecem a sua fé, como que é importante para eles, como que a fé produz um senso de direção, como traz um compromisso para servir a outros e viver essa fé, e a forma que as pessoas percebem o papel da igreja dentro da grande comunidade. Então, essa foi uma forma bem leve para as 9 áreas da roda, e como eu disse, o curso online vai ir muito mais profundo nessas 9 áreas. Eu me pergunto se há algumas perguntas sobre o que eu trouxe até agora, sobre a estrutura da roda. E uma outra pergunta seria, você vê alguma área aqui no teu trabalho, no teu ministério, você tem contribuindo ou colocado mais foco a partir do teu trabalho? Alguma área que talvez você não tenha focado tanto, mas você gostaria no futuro? Então, eu quero pausar um pouco para conversar um pouco com vocês. Sem problema se vocês não quiserem compartilhar, mas eu amaria dialogar um pouco. Alguma área que vocês enxergam que seja mais foco do seu trabalho ou que vocês gostariam de dar mais atenção? Ah, o Bernardo escreveu foco com o cuidado do meio ambiente, e falando que precisa ter mais atenção para a saúde física. Mas alguém gostaria de compartilhar? Bem-estar emocional e mental. Great. Thank you for your contributions. Oi, muito obrigada por compartilhar. Eu estou lendo todos, só um segundo. Brilliant. Thank you so Brilhante, much. excelente. Muito obrigado, pessoal, por seus pensamentos. É muito bom que vocês conseguem ver muito do seu trabalho já refletido nesses títulos e também algumas áreas onde você queira trazer um pouco mais do seu tempo. Mas também é interessante pensar que como indivíduos ou como organização, seu foco está no meio ambiente. Então, como podemos talvez colaborar mais com outras organizações? Se nós vemos essa como uma visão macro, você olha para o teu papel e talvez você vê como o teu papel pode contribuir ao que outras organizações estão fazendo, porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Muitas vezes os nossos papéis podem ter, o nosso trabalho pode ter um impacto muito maior do que imaginamos. Então, por exemplo, tendo um projeto que fortalece recursos materiais, talvez alguma pessoa diga que o maior impacto é melhoria, bem-estar emocional e mental desse tipo de trabalho veio porque eles não têm mais que pensar em conseguir esses bens e recursos materiais. Então, esse é o tipo de coisas que nós queremos também ver, que o impacto do nosso trabalho vai além do que fisicamente nós recebemos. Nós vemos, e algo que nós podemos ver também é como que o nosso trabalho também não esteja tendo impacto negativo em outras áreas. E algo interessante, talvez vocês queiram saber, é como que nós chegamos com essas 9 áreas. Como que nós decidimos? Foi um processo de teste durante muitos anos, trabalhando com a Universidade de Bath,
na Inglaterra. Eles têm um departamento de desenvolvimento social e do bem-estar. E trabalhando também com parceiros da Tear Fund e a própria Tear Fund e suas experiências, e vendo que até mesmo o fundamento bíblico e teológico de todas essas áreas. Nós temos estudos bíblicos que vão mais aprofundados na teologia dessas 9 áreas, e o que o Senhor nos fala como cristãos é o nosso papel que nós podemos ter nessas áreas. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o histórico da roda, eu posso responder qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Mas nesse ponto eu gostaria de conversar com vocês um pequeno vídeo que nós fizemos como uma propaganda sobre Roda Luz com a nossa própria Érica como parte principal do nosso vídeo. Esse é um vídeo que vocês também podem utilizar para usar com outras pessoas, compartilhar com outras pessoas que talvez queiram saber mais sobre o Roda Luz. Então eu vou só um segundo. Ter certeza que eu estou conseguindo compartilhar meu áudio também. Só um minuto. Ok. Então, se vocês não puderem ouvir, me avisem, mas eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Fun, huh? Let me try again. Deixa eu tentar de novo, só um minuto. Okay, can you hear now? Vocês podem ouvir agora? Yes. Yeah? Oh, good. Okay. Let's try again. Sorry, everyone. Ok, vamos tentar de novo. Desculpa, pessoal. A Roda Luz surgiu em resposta às perguntas que estávamos fazendo, tais como: o que significa alcançar a transformação completa por meio do nosso trabalho? E como podemos saber se o nosso trabalho está tendo o impacto holístico que desejamos? Enquanto cristãos, acreditamos que é importante avaliar o impacto do nosso trabalho para que possamos garantir que estamos gerindo os recursos de Deus com o melhor das nossas capacidades e para sabermos se estamos tendo o impacto na vida completa que almejamos. A Roda Luz foi criada pela equipe de impacto e eficácia da Tear Fund em colaboração com a Universidade de Bath, no Reino Unido, que trabalha com bem-estar e desenvolvimento comunitário. Depois de pesquisar e discutir os componentes fundamentais do bem-estar, a equipe definiu 9 aspectos diferentes, também conhecidos como raios, que acreditamos influenciar a capacidade de um indivíduo ou uma comunidade de viver bem e florescer. Os 9 aspectos diferentes podem ser visualizados como os 9 raios da roda. A analogia da roda mostra como todos os 9 raios estão interligados, da mesma forma como a pobreza é complexa e multidimensional. Alguns dos raios incluem temas tradicionais como saúde física e bens e recursos materiais, mas a roda também inclui formas de mensuração menos tangíveis, como as conexões sociais, o bem-estar emocional, a participação e influência e a gestão do meio ambiente. Na Tear Fund, acreditamos que para que as pessoas e comunidades vivam plenamente e floresçam, nosso objetivo deve ser capacitá-las e empoderá-las para crescerem em cada um dos 9 aspectos do bem-estar. Isso nos proporciona um marco para nos ajudar a formar uma ideia de como seria a transformação completa na prática. Portanto, a Roda Luz pode ser usada como um marco para ajudar as pessoas
a compreender e alcançar uma transformação holística por meio do seu trabalho, uma ferramenta para mensurar e evidenciar o impacto do nosso trabalho a partir de uma perspectiva holística, bem como para nos mostrar as áreas em que precisamos melhorar. Thank you to the Muito wonderful. obrigada, a maravilhosa Érica, por esse vídeo. E desculpa por fazer você assistir um vídeo de você mesma, Érica. Desculpa. Deve ser bem estranho se ouvir, não é? Assistir o vídeo, mas muito obrigada, foi maravilhoso. Deixa-me encontrar os slides de novo, só um segundo. Muito bem. Então, algumas coisas que eu gostaria de conversar com vocês sobre o Lightview, o Roda Luz, antes de mostrar para você o curso online. Talvez você se pergunte como que nós aplicamos essas 9 áreas para o nosso trabalho, especialmente quando nós estamos pensando em monitoramento e avaliação do nosso trabalho. Então, o Roda Luz vem com esse modelo de maturidade que tem 5 níveis, de 1 a 5, que dá um exemplo de como a transformação possa acontecer em cada uma das 9 áreas. Então, nível 1 é o mais fraco, nível 5 é quando a transformação total aconteceu. Nós falamos que nível 5 é o que vida no céu será, porque a nossa meta... É muito difícil achar uma comunidade que está vivendo esse número 5 de transformação, então ele é bem aspiracional. E nós usamos esse modelo de maturidade como uma forma de autoavaliação, para que os participantes possam identificar e pensar onde eles estão nas áreas da roda. Essa é uma forma, algo bem participativo e que ajuda a criar muita participação. E por que uma pessoa, uma comunidade se colocou nessa nível e onde eles gostariam de estar no futuro. Então, ajuda a mobilizar o desejo das pessoas de mudança, de trazer transformação. Como você pode olhar no diagrama, a linha cinza escura fala sobre as notas dadas antes do projeto, da dinâmica, e o amarelo é quase um ano depois, 3 anos depois, porque já aconteceu muita mudança aí, se você ver. E, interessantemente, você pode ver que um dos raios foi a menos, e nós vemos que isso acontece por um fator externo aconteceu, em uma ou 2 áreas, ou quando os olhos para a pessoa foram abertos no que poderia ser a sua situação de vida, eles se tornam um pouco mais críticos com como eles estão hoje. Então, esse modelo é algo importante dentro da Roda Luz, mas usamos bastante no contexto de discussão de grupo. Deixa eu te mostrar algumas fotos, para que você possa ver as pessoas colocando seus pontos em cada um, talvez usando sticks, ou talvez botando, usando pedras, ou pintando. É uma ferramenta bem visual que comunidades usam para engajar e engajam muito bem. Vemos outros exemplos aqui. Todos de atividades de Roda Luz e estudos que aconteceram nos últimos 6 meses. Então, do lado esquerdo à direita, você vê um grupo de facilitadores de uma igreja na Bolívia. E eles estavam usando o Roda Luz para mapear a sua comunidade, como está, antes deles começarem um processo de transformação com as igrejas. E à direita embaixo, você vê alguns facilitadores na Nicarágua, e eles usaram o modelo de maturidade do Roda Luz como base de avaliação do que eles tinham feito durante um dos projetos deles. Então, dentro dos recursos de discussão que nós temos tipo, toda uma série de perguntas que que vocês podem usar dentro das 9 áreas. E nós temos um kit de perguntas, de ferramentas que tem perguntas básicas. Nós temos depois outras ferramentas de observação, de mapeamento, que podem ser usados para validar ou triangular as notas, a pontuação que a própria comunidade deu para si mesma.
Nós não vamos entrar tanto detalhes sobre o kit de ferramentas, mas só para que vocês saibam que dentro desses 9 áreas tem um modelo de maturidade com notas e números, e é um kit de ferramentas que para coletar as informações, que você pode recolher mais informações sobre as situações, você pode usar um deles ou a combinação de alguns, se você fizesse talvez uma avaliação mais rigorosa, por exemplo. Então, como a pessoa que o Norman é a pessoa, não sei se vocês o conhecem, mas ele é a pessoa que cuida de toda essa parte do modelo de maturidade e de avaliação dentro da América Latina, e ele amaria poder facilitar e ajudar vocês dentro do trabalho de vocês a respeito de tudo isso. Então, eu quero te dar uma ideia, então, vamos dar uma olhada aqui, perdão que não foi traduzido, mas à direita, nós temos toda uma série de formas que nós podemos usar para o roda-luz. Então, para si mesmo, na hora, o segundo ponto é para criar um programa, então talvez você pode pensar, ok, que áreas de fraqueza ou oportunidade que nós podemos contribuir para a mudança. No terceiro ponto está falando que nós podemos usar como forma de monitoramento, então talvez para trazer algumas conversas, para iniciar conversas, ok, onde nós temos feito mudanças no nosso trabalho, onde vemos mudanças para o futuro, de uma forma um pouco mais rigorosa, talvez como uma forma de avaliação, ou nós vemos também que podem ser algo mais acadêmico, com pesquisa mesmo. Então, é uma ferramenta muito flexível que pode ser usada em diferentes formas. E algum dos benefícios que nós vemos ao usar o roda-luz, é isso que alguns parceiros estão nos dizendo, que tem ajudado igrejas a pensar sobre o seu chamado, do seu ministério e da sua missão, de uma forma mais holística, mas não só pensando de vida espiritual ou vida física, mas indo mais profundo do que significa ter essa vida em abundância, como nós começamos no início, pensando em João 10:10. Está ajudando a melhorar a qualidade dos facilitadores, com as igrejas. Eu não sei se algum de vocês trabalham com mobilização de igrejas, mas isso tem dado uma ferramenta para os facilitadores que eles possam usar para representar as suas prioridades, a visão para o futuro. Tem ajudado a trazer um foco no meio ambiente, tendo um raio específico do meio ambiente, e tem ajudado a melhorar uma cultura de reflexão. Então, não apenas pensar sobre a próxima coisa, mas olhar para trás, de onde que nós viemos, onde estamos hoje, coisas que talvez queiramos celebrar de onde chegamos até hoje. E tem ajudado também a aumentar o nível de evidências do impacto do nosso trabalho, dessas mudanças positivas que têm acontecido. Então, talvez essas sejam umas razões que possam te interessar para usar o Roda-Luz dentro do seu projeto. Depois nós estamos vendo esse curso online como uma forma rápida e fácil para todos aqueles que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre o Roda-Luz e como vocês podem se envolver e participar. Mas eu quero pausar um momento para ver se há alguma pergunta. Ou se alguém quiser ir pegar uma água rapidinho, fica à vontade. E para dar um descanso para a Ana de tanta tradução. Mas alguém tem alguma pergunta que talvez eu possa esclarecer, alguma reflexão para comentar? Patrick, eu vou fazer a sua pergunta, tá bom? Eu não sei se é o momento para perguntar, mas se tem... Pode perguntar. Se a metodologia ela foi desenvolvida para ser aplicada só em ambientes presenciais ou se existe alguma possibilidade de também em metodologias, em projetos que estão trabalhando sobretudo online, se também existe possibilidade de usar a metodologia. That's a great question. Essa é uma ótima pergunta. Porque com o Covid nós realmente tivemos que adaptar as formas que estamos trabalhando, porque a ideia de
entrar numa comunidade e fazer essas entrevistas face a face, você vê algumas pessoas fazendo já com as máscaras, né? Mas, por exemplo, na Nicarágua, não foi possível que eles entrassem em muitas das comunidades. Então, eles acabaram fazendo essas pesquisas por telefone com as pessoas. Acho que essa foi provavelmente porque as pessoas com quem eles estavam trabalhando, eles não tinham necessariamente acesso a computadores, então eles acharam que fazer por WhatsApp era mais fácil, mas com alguns facilitadores que sim têm acesso a online, a computadores, nós temos sim feito alguns grupos focais usando o Zoom também, usando a ferramenta através do Zoom. E muito mais para discussão, para ser uma ferramenta de discussão. E para isso a gente tem uma série de perguntas que nós fazemos para cada uma das áreas. Eu acredito que tem muito mais que nós poderíamos usar e sermos muito mais criativos para usar isso online. E realmente é uma ferramenta flexível que pode ser usada em diferentes formas. Então, eu consigo até imaginar ver a imagem da Roda Luz e que as pessoas consigam fazer as anotações online. Sabe, se você tiver ideias, eu amaria ouvir. Eu amaria ouvir. Pri, eu vou ler sua pergunta, tá? Segundo. What does she mean by best practices? O que você quer dizer um banco de boas práticas para cada uma das áreas? Pri? Pri? Oi. É mais uma descrição mesmo de coisas, de formas que já foram implementadas, de atividades que foram implementadas em cada uma das áreas, que deu muito certo em Para melhoria nas comunidades? Para melhoria nas comunidades. Entendi, obrigada. Asking those questions about each and every area, do we have any best practices or any recording of the ideas that happen or what worked in which community, something that, you know, like you said, oh, they went to Nicaragua and so they said something about health. So what were the things that worked in Nicaragua? Yeah, That maybe we could question. access? Great question. So that's a really good lead in to let you Essa é uma ótima lead-in para poder te dizer que recentemente lançamos um novo kit de ferramentas. Então, o primeiro kit de ferramentas foi escrito em 2016 e desde então nós tivemos tantas outras experiências novas, como você pode ver nessas perguntas, com muito aprendizado em diferentes contextos. Então, o novo kit de ferramentas traz todos esses exemplos de diferentes usuários explicando, olha, isso super funciona para mim aqui, ou eu recomendo que você use dessa forma. Então, nos últimos 6 meses, nós fizemos entrevistas com muita gente, especificamente em Bolívia, Guatemala e Nicarágua. Então, talvez possam haver algumas similaridades no contexto, talvez algumas diferenças para vocês. Mas vem com uma coisinha, que tudo está em inglês no momento, mas a nossa prioridade está em traduzi-lo. Mas eu amaria conversar com vocês sobre o que já existe, talvez alguns recursos que vocês já queiram, que queiram com mais rapidez em português, porque nós conseguimos já traduzir algumas coisas para o espanhol, então nós poderíamos dar algumas prioridades para português. Então, por favor, não sintam que isso é uma limitação. Se vocês gostariam que, por exemplo, essa pesquisa já estivesse em português, então nos avisem e nós podemos trabalhar com a Érica, com o time, para a gente já começar a traduzir. Então, até perguntar dentro do e-learning, talvez isso é algo que vocês gostariam que tivesse mais acesso? Mais alguma pergunta? Mais alguma reflexão? Isso é similar a alguma coisa que você já tenha visto? Você consegue imaginar essa ferramenta talvez preenchendo uma necessidade que você tenha no teu projeto? Sim? Mais ou menos. Okay.
It's a lot of information to take. É muita informação para captar, né, pessoal? E a Roda Luz é uma dessas coisas que à medida que você ouve mais histórias, ou até mesmo quando você experimenta, que você começa a entender como ela funciona. Então, me perdoem se alguma coisa aqui não foi clara, mas eu, então, amaria apresentar para vocês o curso online para aprofundar o entendimento de vocês. Eu me pergunto, talvez, eu acho que eu tenho falado por muito tempo. Eu não sei se vocês querem um pequeno intervalo para talvez pegar uma água. Eu posso dar essa pequena pausa. O que vocês preferem? Ou já querem que eu continue? Alguém responde? Por mim, pode continuar. Okay. Okay, good. Fantástica, fantástica. Eu não quero que ninguém caia no sono. Então, vamos continuar com mais informação. E temos outra atividadezinha para vocês. Então, por que nós criamos um curso online para isso? Então, primeiro, no contexto de Covid, a ideia de viajar para treinar pessoas ficou restrito para nós, e nós não conseguimos fazer os treinamentos face a face que nós estávamos acostumados a fazer. Então, aprendizados online, ensino online, na Tirfan e fora da Tirfan, foi uma forma que as pessoas têm tido acesso a novas informações e treinamento, etc. Então, nós quisemos transformar o Lightwheel, o Roda Luz, num curso online. Dentro da Tirfan, nós estamos querendo crescer e aumentar o uso do Roda Luz globalmente, para que possamos até fazer comparações para dizer, ok, nesse contexto, nós vemos essas dimensões de bem-estar sendo bem impactados pelo nosso trabalho de mobilização em igrejas. Nessa outra área nós precisamos melhorar. Então, como que isso se compara na situação do Brasil e talvez o trabalho que vocês estão fazendo aí? E então, para poder investir no crescimento do uso do Roda Luz, e nós temos tido respostas tão positivas dos usuários que isso nos faz pensar que isso vai nos ajudar a ver até mesmo retornos mais coesos e abrangentes dentro do nosso trabalho. Então, esse curso online, ele traz muito mais no conceito teológico e conceitual. Então, fala muito mais sobre como aplicar o Roda Luz, ele te dá umas ferramentas práticas também para o teu contexto. Nós tentamos transformar o curso online o mais engajador e participativo possível. Então, tem bastante de elementos interativos, espaços para onde histórias e o contar de histórias de 3 personagens ficcionais durante todo o curso. Nós temos alguns vídeos animados que você tem que assistir e depois interpretar o que você está vendo em relação aos aspectos de bem-estar. Então, é um curso que requer interação, participação, e também há momentos que você pause e reflita e aplique na sua própria vida. O curso foi desenvolvido faz um ano e meio. Ele tem sido testado com diferentes usuários de forma global. Então, na tela, você pode ver o timeline de todos os passos do processo que nos levaram a esse lançamento do curso. E o curso ele foi criado para qualquer pessoa que está interessada em usar o Roda Luz, quando nós estamos pensando de audiências, pensando de alguém que talvez está monitorando, tem um papel de avaliação, de monitoramento, talvez está trabalhando com advocacy, ou CCM, CCT, mas é para pessoas que estão pensando em bem-estar em todas as áreas e como podemos aplicar isso para a nossa vida pessoal e o nosso trabalho, e o impacto que nós queremos ter através do nosso trabalho. E estamos felizmente dizendo para vocês que agora o curso está disponível em francês, espanhol, português e também em inglês. Algo muito feliz para nós. E eu quero mostrar para vocês como que o curso é visualmente, para que quando você recomendar, se você recomendar para alguém fazer,
você possa ter uma ideia do que envolve o curso. E talvez te inspire também a tentar e fazer o curso também, você. O curso está dividido em 6 sessões diferentes, que você pode ver na esquerda. Desculpa que está tão pequeno a fonte, mas em total nós estimamos que demora 2 a 3 horas para completar o curso, mas você não precisa fazer de uma vez só. Então é o tipo de curso que alguém poderia logar, começar e aí pausar, e o teu progresso não vai ser deletado, vai ser salvo, você pode continuar ao momento que for melhor para você. Então você pode ter acesso ao curso e depois continuar onde você parou, e o seu progresso vai ser salvo. À medida que você passa pelo curso, você vai ser guiado por mentores. Essa é uma foto do Norman, que é a pessoa, ele é o advisor de monitoramento da Latinoamérica, que talvez alguns de vocês conheçam. E esses elementos, eles vão surgir e vão te dar algumas atividades para você fazer no meio do curso, para ver se você está prestando atenção e para que você processe melhor. E também há um glossário, que você pode usar para pesquisar qualquer palavra que talvez você não entenda. Porque talvez você não esteja, termos que você não esteja familiarizados, ou talvez coisas que nós falamos como modelo de maturidade. Então, você vai ter um pequeno glossário com definições, palavras bem específicas que são do modelo em si. O início do curso é através do fundamento teológico, e nós estamos fazendo a pergunta: o que significa viver uma vida em abundância, uma vida que floresce? É desse lugar a partir que nós começamos todos os nossos treinamentos, online ou face a face. Nós olhamos nós começamos com a teologia dos relacionamentos que foram quebrados e que o Senhor nos chama a restaurar esses relacionamentos e trazer plenitude a isso. Então, a ideia é refletir sobre o que isso significa nas nossas próprias vidas, para nós mesmos, mas até mesmo com qualquer pessoa que você esteja trabalhando, para pensar em missão integral, ou a teologia de tudo isso. E depois, nós temos a visão geral do Roda Luz, incluída a história, como ela foi criada. Nós te apresentamos o modelo de maturidade e como que a ferramenta tem sido usada em diferentes contextos, como o design para criar programas ou avaliação de programas, e também nos dá mais informações sobre o kit de ferramentas do Roda Luz. Depois, a sessão 3, que é a parte principal do curso, é entrando em detalhe sobre os 9 aspectos de bem-estar. Então, aqui é onde você teria, depois de fazer isso, você veria profundamente, aumentaria o seu entendimento sobre as 9 áreas, sobre a roda em si. Você seria capaz de explicar os 9 aspectos da roda para qualquer pessoa. E aqui é onde os vídeos animados aparecem. Cada vídeo demonstra um aspecto do bem-estar, e a pessoa que está aprendendo, ou você, será perguntado o que você está vendo no vídeo, e você traria os pontos negativos e positivos de cada vídeo. E em caso não ficou claro, quando você entrar no curso, você tem a opção de mudar de idioma. E nós levaremos essas instruções para todos. Mas só para te mostrar que é um ícone à direita, eu posso até te mostrar como é. Talvez você está vendo minha tela, isso é dentro do curso já. E se você ver, está em português, e você vai à direita, e aí você pode mudar o idioma. Então, essa é só uma dica. Mas se você, quando nós estivermos mandando as informações, não se preocupe que isso estará tudo bem explicado. Então, o que nós gostaríamos de fazer agora é te mostrar um dos vídeos animados e como que ele é, para que você tenha um gostinho. Então, nós vamos falar sobre o tópico de relacionamentos pessoais, e você vai ver um vídeo bem rapidinho, e talvez eu passe 2 vezes, porque ele é bem rápido, para vocês pegarem bem. E todos os vídeos podem ser encontrados no YouTube. E tem um para cada um dos 9 elementos, e eles
são ótimos para início de conversas. Então, se você está fazendo um treinamento, ou talvez se você está falando sobre Roda Luz, é ótimo de usar isso. E nós vamos mandar os links para vocês. E quando nós estivermos passando o vídeo, eu quero te pensar que você pense quais são os aspectos pessoais positivos que você viu no vídeo e quais são os aspectos negativos ou as dificuldades dentro de relacionamentos pessoais que eles estão enfrentando. Então, eu espero que você consiga ver a definição do raio de relacionamento pessoal. Nós estamos pensando na qualidade de relacionamentos pessoais, se há confiança, se há a abertura entre eles, se as pessoas podem facilmente falar entre si ou compartilhar seus problemas, e como eles resolvem conflitos ou tomam decisões, ou como mostram seu amor entre uns pelos outros. Eu vou passar o vídeo. Então, se você puder pensar e prestar atenção sobre alguns dos pontos fortes, aspectos positivos, alguns aspectos negativos ou desafios. Então, essa é de uma forma bem simples. Nós estamos fazendo, se alguém tivesse te contando a história deles, você estaria avaliando quais são os pontos fortes ou os desafios da vida que eles enfrentam. Então, nós vamos refletir depois no nível do modelo de maturidade para colocar uma numeração no nível de maturidade deles. Ficou claro? Eu consegui me explicar com as minhas instruções? Nós vamos pensar, então, agora de aspectos positivos e negativos do que assistirmos no vídeo. Deixa eu ter certeza que vocês vão conseguir ouvir o som novamente. Então, por favor, me avisem se você conseguirem ouvir ou não. Vamos ver se funciona. Então, os positivos e os desafios em relacionamentos pessoais. A hora das refeições é importante para a família de Daniel em Coambi. Esse é o momento em que eles ouvem uns aos outros e garantem que todos se sintam valorizados. Daniel mora com os filhos e os pais idosos. O sobrinho de Daniel também mora com eles. Ele ficou órfão durante a Guerra Civil. As conversas costumam ser sobre suas colheitas de mandioca em inhame e a mudança nas estações das chuvas. Quando discordam sobre algo, eles se esforçam para encontrar uma solução juntos. Eles gostam de contar histórias e piadas para se descontrair, mas o vínculo entre os membros da família nem sempre foi assim tão forte. Eles passaram por um período muito doloroso quando a esposa de Daniel faleceu há 8 anos. Em vez de compartilhar sua tristeza, a família passou a descarregar sua frustração uns nos outros e discutir frequentemente. Porém, com o apoio de sua forte família de irmãos da igreja, eles estão aprendendo a falar sobre seus sentimentos e conversar sobre os assuntos difíceis abertamente. Hoje, o pai de Daniel, Mibise, um homem orgulhoso, decidiu compartilhar uma má notícia. Ele anda se sentindo muito doente e não sabe por quanto tempo ainda poderá continuar trabalhando. A família de Daniel diz que o ajudará e cuidará dele, aconteça o que acontecer. Would anyone like to listen to that again before? Muito bem. Alguém gostaria de que nós passássemos o vídeo de novo antes de responder? Ou vocês conseguiram perceber algumas coisas nesse videoclipe? No que estava indo bem e alguns dos desafios que eles viveram? Vocês querem que passemos de novo o vídeo? Ou vocês já conseguem conversar sobre ele? Eu achei muito legal a forma como eles aprenderam a conversar sobre a frustração e as dificuldades uns com os outros, ao invés de descontarem a frustração uns nos outros, né? O problema continuou lá, mas a forma de lidar com ele mudou.
E aí a solução foi conjunta. Thanks, Erica. Yeah. Obrigada, Érica. Anything else that you noticed? Mais alguma coisa que vocês perceberam? Talvez com o Daniel? Me chamou a atenção que ele fala no começo do vídeo que eles tinham uma atitude sempre de escuta um para com o outro, né? Então, sempre, acho que uma escuta ativa, né? Uma tentativa sempre de compreender a necessidade do outro. Absolutely. Isso, muito bom. Concordo. E até mesmo vê-los sentados numa mesa, compartilhando uma comida juntos. Isso mostra investindo a fortalecer o relacionamento e ter tempo para conversar um com o outro, né? Eu achei interessante que a criança está na mesa, mas eu senti falta de um balãozinho, então, assim, não parece que ela fala, mas ela está ali. Talvez eu ia até pedir para ver novamente, porque me parece que não tem uma indicação de que ela está falando também, mas ela está na mesa participando disso e é importante. Brilliant. Thank you so much. Muito bom. Muito obrigada por falar sobre isso. E eu amei que você olhou nesse detalhe o papel da criança e o que seria apropriado que a criança estivesse envolvida e falando, talvez em outros momentos onde que talvez a criança ouve conversas que ela não deveria estar ouvindo e deveria ser protegida, deveria estar se divertindo, não é? E eu amo que quando nós assistimos, todos nós percebemos coisas diferentes. E é a mesma coisa quando trabalhamos com a comunidade, quando ouvimos as histórias deles, nós notamos coisas diferentes. Então, se você tem algumas indicações ou problemas que você tenha, indicações que você tenha que pesquisar, não ignore outras áreas que as pessoas estão nos dizendo, que nós estamos enxergando, que talvez nós possamos ver ao observar, pensando nessas 9 áreas dentro da roda, nós vamos perceber coisas que nós não perceberíamos antes. E eu gostaria de mostrar para vocês, acho que a Érica vai postar o link no chat para mostrar para vocês no YouTube. Cada um dos 9 áreas da roda tem o seu próprio vídeo. Então, essa é a história da Maria, que está na Colômbia, e ela está falando sobre conexões sociais. Então, talvez você possa fazer uma atividade similar com o grupo, ou você mesmo, como parte do curso online, para ver o que você percebe, qual é a teoria da roda, como que isso se aplica no contexto do vídeo. Então, nós pensamos muito e com muito cuidado na hora de criar esses vídeos, e nosso desejo é que vocês desfrutem e possam achar um jeito de usá-lo no seu trabalho, talvez no seu trabalho, talvez na sua igreja. Eu vi pessoas até fazendo esse tipo de exercícios com suas famílias nessas 9 áreas. Então, vocês podem usar isso de diferentes formas. Então, agora nós vamos entrar no lado um pouco mais prático, se você estiver interessado em compartilhar isso com outras pessoas, ou até mesmo você fazer. Vamos ver como que você pode se registrar, inscrever. Opa, perdão, deixa eu colocar de novo. Então, em primeiro lugar, eu só quero trazer alguns exemplos de como as pessoas têm usado o Roda Luz, o curso online, nos seus trabalhos. Então, muitas vezes, se alguém começa na Tirfan, nós mostramos esse curso online porque nós queremos que eles saibam qual é a nossa paixão por transformação em todas as áreas da vida. E esse curso online é uma ótima apresentação ao Roda Luz. E eu encorajo qualquer pessoa que talvez querem
compartilhar com outras pessoas, ou talvez participar, ou pessoas que vocês acham que isso possa ser de benefício. E no fim do curso, você recebe um certificado para mostrar que você participou desse curso. Muitas pessoas gostam de ter essa evidência no seu trabalho duro em aprendizado, então também você terá isso. Também tem a opção de que se você quiser ir mais profundo e pensar, ok, esse é o conceito do Roda Luz, mas como que isso se aplica ao seu trabalho, à sua avaliação, monitoramento? Tem a opção de usar junto de um treinamento mais ao vivo. No momento, é mais para coisas online. Então, eu e o Norman, nós podemos fazer sessões como essa que estamos fazendo hoje, mas com mais tempo para grupos de discussão ou planejamento de ações e coisas assim. Então, se vocês gostariam de talvez usar o Roda Luz no seu trabalho, isso é algo que a gente poderia explorar, para que você não ache que, tipo, a gente está te dando um curso online e você se vira. Não, isso pode ser usado antes ou depois, um treinamento, um curso. Muitas vezes nossos colegas e nossos sócios, parceiros, se eles têm confiança suficiente para eles mesmos fazerem seu próprio treinamento, para os seus facilitadores nas igrejas, eles usam o curso online como uma ferramenta extra. Mas talvez isso seja um pouquinho mais adiante, depois do seu aprendizado do Roda Luz. E mesmo que esse curso ele tome certo tempo, ele vale muito a pena. E você não precisa fazer ele tudo de uma vez, mas esses elementos de interação, ele transforma o curso em algo mais interativo, mais divertido, mais leve. Então, depois dessa reunião, a Érica ou alguma de nós vai mandar um e-mail com os links que você precisa para entrar no curso. Então, nós temos 2 links diferentes. Um link interno, se você é membro da TIRFAN, ou um curso, ou um link externo para, através de uma plataforma de aprendizado que nós temos, se você é fora da TIRFAN. Nós também temos esses posters que nós criamos, que é tipo um convite para o curso, que você pode compartilhar como um PDF ou compartilhar. E é um link na barra amarela que vai te levar especialmente para a página que você precisa para se inscrever. Você está vendo algo como assim no TIRFAN Learn? E aí você pode simplesmente clicar aqui no inscreva-se. Is this right? Sim, acertei. E aí você vai ser levado a uma palavra que é similar a isso. And then you'll sign in. E aí você faz o seu login. E aí aparecem. Isso não apareceria para vocês. Entraria diretamente no curso. Eu só quero te mostrar como que a página é. Então você viria para uma página que é assim. Então, lembre-se que você pode mudar o idioma sempre lá em cima com esse símbolozinho de alfabeto ali. Então, você pode colocar em português. Para entrar no curso, você simplesmente clica no entrar. E aí você é levado ao curso. Então, nós temos um documento que tem todos esses passos. Isso não foi uma demonstração muito clara, peço perdão. Mas vocês vão receber um documento com todos os passos que nós vamos mandar por e-mail. E vocês receberão o nosso e-mail, para que vocês possam nos mandar e-mail com qualquer dúvida, pergunta, para que a gente possa te apoiar e você possa ter acesso completo ao curso. Eu acho que eu vou parar de falar agora. E eu amaria perguntar o que vocês acham do que vocês ouviram. Você consegue se imaginar que talvez essa seja uma ferramenta útil para o seu trabalho? Talvez o próprio Roda Luz, ou talvez o curso do Roda Luz, vocês têm alguma pergunta? E qual outro de apoio, ou o que vocês gostariam que nós traducêssemos primeiro para vocês? Então, eu amaria ouvir de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade. Todas as perguntas são bem-vindas. Nenhuma pergunta é pequena demais. Talvez hajam perguntas difíceis que eu tenha que buscar respostas, mas todas as perguntas ou comentários são bem-vindos.
Vocês acham que essa vai ser uma ferramenta que possa ser adaptada para o seu trabalho? Vai ser útil? Thanks for posting the links into the chat, Erica. Obrigada por postar os links no chat, Érica. There should also be a link to the Eu acho que também nós poderíamos colocar o link do Tear Fun Learn, mas nós vamos mandar por e-mail também. Obrigada. Comentários, opiniões, dúvidas? Talvez você tenha alguma informação sobre lugares que estão usando a metodologia Umoja, desenvolvimento comunitário, e como isso veio e caminha junto, ou como tem sido a experiência em alguns lugares, porque aqui a organização que eu trabalho, a gente usa a metodologia e forma pessoas, facilitadores, então como que em outro país isso se caminha junto, como uma dialoga com a outra. Eu sei que dialoga, mas eu queria ouvir alguma experiência. Of what happens in other countries. Mm-hmm. Yeah. Yes. Eu estava terminando de traduzir. Excelentes perguntas. Didn't want to go into too much detail in the Queria entrar em tantos detalhes na apresentação, porque eu estava aqui mais para falar para o curso online. Então, eu não queria transformar no treinamento em si do Roda Luz, mas eu amaria, eu tenho tantos exemplos que eu posso trazer para vocês. A gente pode até fazer outra reunião para falar com até mais propriedade, mais exemplos, mas já agora, eu me pergunto se você tem alguma pergunta específica de como usar o Roda Luz através de mobilização, ou através de ter uma visão ou criação de projetos, ou você está pensando mais em avaliação, monitoramento de impacto? Porque aí eu posso pensar em exemplos mais relevantes contigo. O que você acha, Tânia? Ou eu posso só escolher um exemplo meu e te contar. Tem alguma área mais específica que você gostaria de exemplos? Eu entendi que, por exemplo, ela pode ser uma ferramenta para ajudar no mapeamento da comunidade, que é uma das etapas do Umoja. Então, como que, por exemplo, em relação ao mapeamento, como que ele dialoga, ou se ele substitui alguma coisa, ou se ele incrementa, ou se na experiência em algum país isso tem sido, enfim, como que tem sido. Yeah. Sim, excelente, muito obrigada. Uma das experiências que vem à minha mente é na África Oeste, onde eu tenho trabalhado com 6 escritórios que fazem CCT, que fazem CCMP, que é similar a Umoja. Então, em 6 países diferentes, todos nós nos reunimos na Libéria, e nós fizemos um mapeamento dos estágios, desde o despertar, do trazer visão, depois o passo de conectar com a comunidade, fazer um assessment de necessidades, tomar decisões, e nós vimos cada uma das atividades, como que o Roda Luz, pensando nos 9 elementos, faziam parte da conversa para trazer uma visão mais holística, mais integral de tudo que acontecia na comunidade. Então, pensando qual que é a situação atual, qual que é a nossa visão, pensando como que os 9 elementos da roda fazem parte da visão, por exemplo, até na hora dos estudos bíblicos, por exemplo, o Alimentar os 5.000, nós sabemos essa história, mas se nós aplicamos os 9 elementos do Roda Luz, isso nos faz pensar de forma diferente de qual era
o estado emocional dos personagens, qual que era a capacidade deles, como que eles foram atingidos na sua fé. Então, nós vimos que até mesmo fazendo estudos bíblicos, isso tem ajudado uma visão um pouco mais plena ou de uma perspectiva diferente. E aí, então, eles começaram a descrever as situações do hoje. Então, pode ser útil dentro de cada uma das ferramentas de mapeamento. Ou talvez um mapa histórico, ou talvez falando de como eles podem ser mais holísticos nas horas de pensar em recursos, como eles podem usar para as novas áreas. E aí, depois eles entravam para começar a entender as suas prioridades ou determinar prioridades. Então, em cada uma das estágios, eles conseguiram usar as 9 áreas como um ponto de início da conversa. Mas também dentro disso, idealmente, até mesmo antes de começar qualquer um dos passos de implementação ou facilitação, eles usariam o modelo de maturidade com o grupo antes de fazer qualquer atividade. Então, perguntando para o grupo onde vocês estão, porque às vezes os facilitadores já começaram o processo, então isso aconteceria depois, mas como grupo, eles dariam uma nota para saber onde eles acham que eles estão, de 1 a 5. E depois repetiriam esse processo depois todo ano, para que eles possam ter esse ritmo de refletir, de voltar aos resultados e dizer, ok, nós fizemos estágio 1, nós vimos alguma mudança? Normalmente no estágio 1 do Emoja ou do CCMP, eles veem mudanças na conexão sociais, no viver a fé, em relacionamentos pessoais, e aí um ano depois, ou estágios depois, nós vemos que a atividade é mais um impacto material. Então, é ali onde move. Então, talvez como uma ferramenta de discussão, mas também como uma ferramenta de avaliação, que pode ser integrada em uma avaliação geral em si. Eu espero que isso tenha feito sentido, mas eu amaria... nós temos também alguns casos de estudo que nós podemos compartilhar com vocês e até mesmo conversar mais, se isso é útil. Eu sempre acho que as fotos ajudam tanto de ver como que é feito e o que a gente está querendo dizer, como que é implementado. Então, eu amaria, eu tenho mais apresentações que contêm os exemplos. E até mesmo pensando numa timeline, num tempo, depende muito em como você vai usar o roda-luz. Às vezes, em 1 hora, 2 horas, eles conseguem fazer uma conversa, escolhendo 1, 2 perguntas para cada área, e umas conversas rápidas, de perspectiva, em cada um dos aspectos. Mas, recentemente, na Guatemala, um dos nossos parceiros usou o roda-luz como ponto base, e eles usaram depois, 3 anos depois, na metade de pesquisa. E aí, uns anos depois, eles mudaram os programas e se tornou parte das atividades. Eles transformaram o Light Wheel como uma atividade quase que semanal durante 10 semanas para grupo de mulheres, grupo de homens e jovens. E aí um facilitador chegava, escolhia um assunto em um dos aspectos da roda. E, através disso, eles tornaram e geraram muitas atividades criativas para introduzir o tópico e até mesmo colocar a pontuação de cada área. Então, isso é um exemplo de um processo super extenso do Roda-Luz, usando 10 semanas. Quando em outros lugares, em contraste, que eu talvez use de uma forma mais leve, de 1 hora, uma conversa de 1 hora, de 2 horas. Ou talvez você escolha 3 aspectos que você acha que são mais interessantes da roda e você foque nisso. E também depende da ferramenta que você está falando. Nós estamos falando muito da discussão em grupo, mas também uma pesquisa que você pode trazer com 3 ou 4 perguntas para cada um dos elementos da roda, e cada pergunta fala de um índice específico. Então, você consegue uma perspectiva mais quantitativa, mais uma pesquisa para cada casa.
Então, é um contraste bem interessante do que das discussões em grupo, que são mais descritivas, enfim, mais discursivas. Então, eu não tenho uma resposta rápida para a pergunta sobre o quanto tempo, mais ou menos, em média, que nós usamos, porque depende muito da implementação da ferramenta. Mais alguma pergunta, algum comentário? Sim. Mais alguma pergunta ou coisas que eu possa esclarecer agora? Porque, senão, com certeza, nós vamos mandar e-mails para vocês. Patrick, você tem algo? Vocês, quando estão aplicando essa metodologia da roda-luz, e vocês identificam, por exemplo, que uma comunidade pontuou baixo em algum vocês fazem, a metodologia também tem uma análise, vocês têm um protocolo de devolutiva, o que vocês dizem para a comunidade quando tem alguma pontuação baixa? Isso é alguma coisa que está dentro do modelo ou é o facilitador mesmo que vai tentar identificar isso? That's a great question. Essa é uma ótima pergunta. A minha primeira reação é que a roda-luz se trata mais de acender a luz numa situação do que apresentar atividades que você poderia fazer para responder a uma pontuação baixa, por exemplo. Porque cada contexto é tão diferente, em cada contexto, talvez eles tenham uma pontuação baixa para saúde física, porque eles não têm acesso à água potável. Mas talvez eles não tenham... porque nós estamos tentando criar uma ferramenta que é geral o suficiente para diferentes contextos. Então, requer um nível de contextualização que o facilitador trará, mas uma coisa que nós achamos como de muita ajuda em transformação comunitária é que o diagnóstico de quando um dos elementos é baixo ajuda a ser mais estratégicos para trazer elementos mais temáticos ou estratégicos. Então, por exemplo, se relacionamentos pessoais é revelado como sendo algo baixo, com violência de gênero, a gente talvez traz uma transformação de masculinidades. É saber para onde investir os nossos recursos. Ou nós vamos dizer, vamos fazer um treinamento de melhoria de vida, mesmo que talvez isso tenha sido identificado também. Isso nos ajuda a trazer áreas temáticas diferentes ou colaborar com outras organizações que estão trabalhando com questões que nós não temos expertise ou conhecimento, por exemplo. Mas eu diria que a ferramenta é muito mais sobre olhar para os indicadores, para mapear a situação, do que trazer um diagnóstico e uma resposta a esse diagnóstico. Eu espero que isso tenha ajudado. Isso responde? Foi uma ótima pergunta, muito obrigada. Ótimo. Então, nós estamos finalizando o nosso tempo que separamos para isso. Eu quero agradecê-los a todos por ouvir e a tradução tem sido brilhante. Ana, muito obrigada. E obrigada a todos. Se tem tido algum silêncio também, tem sido para facilitar para a Ana. Então, eu espero que isso tenha sido o início de uma conversa com o Roda-Luz, que talvez se torne uma ferramenta que vocês queiram aplicar. Agora que nós sabemos que podemos fazer essa tradução, porque eu fico frustrada, tipo, meu Deus, talvez eu não possa trabalhar, mas nós podemos continuar trabalhando com a Ana, talvez pensando em outros treinamentos que o Norman e eu, talvez a gente possa fazer reuniões com vocês para saber como aplicar, ou talvez até que recursos traduzir. Então, minha ideia é que esse seja o início de um trabalho em conjunto. Então, fiquem à vontade de responder aos e-mails que nós vamos mandar para vocês. Eu uso o Google Tradutor demais, então podem me responder em português. Eu quero fazer parte, temos a Érica e a Patrícia também conosco, então nós vamos trabalhar juntos. Muito, muito obrigada, e eu espero ouvir de vocês ou responder a vocês no futuro.
E eu dou de volta para a Érica para finalizar a reunião para nós. Gente, obrigada pela participação. Espero que tenha sido um tempo útil. Eu esqueci de avisar no começo, me perdoem, que a gente ia gravar a reunião, porque a gente vai compartilhar com vocês depois essa gravação, para que vocês possam tirar dúvidas. E as pessoas que tiveram as câmeras desligadas não apareceram, tá? Nem os nomes, ficou tudo escondidinho, só apareceu quem está com a câmera ligada. E obrigada pela participação, pelas perguntas, para a gente foi um tempo bem rico. Espero que tenha sido para vocês também. E depois, como a Lídia falou, a gente vai enviar um e-mail com os links todos que ela indicou durante o treinamento. O link tanto para que vocês possam entrar na plataforma, possam fazer o curso, os videozinhos que eu já coloquei aqui, a gente vai compartilhar também por e-mail. E qualquer dúvida, se vocês acharem que querem ouvir de novo, querem trocar uma ideia com a Lídia ou com o próprio Norman, como a Lídia explicou, ele queria estar aqui hoje, mas teve uma outra reunião no horário, ou mesmo com a nossa própria equipe, a Priscila também está disposta a fazer isso. A gente pode fazer junto uma conversa sobre a Roda Luz, sobre como é que a gente pode aplicar o treinamento em cada um dos contextos. A gente está super à disposição de vocês, então não hesitem em nos procurar, tá bom? E é isso, obrigada, bom almoço. Yes, have a good lunch, everyone. It's dinner time here.